Olha, política externa é sempre um assunto complexo, cheio de nuances, né? Mas e se tudo isso fosse resumido a uma única acusação? E uma acusação bem pesada? Pois é, hoje a gente vai analisar um vídeo bem polêmico que faz exatamente isso com a política externa do Brasil. Vamos usar os próprios argumentos da fonte para entender, passo a passo, como essa crítica foi construída. E já começamos com a acusação central, logo de cara. A fonte não economiza nas palavras, afirmando que o Brasil se alinhou ao Irã e que defende o que o vídeo chama de grupo terrorista. Essa frase aqui é a base de toda a crítica que a gente vai desvendar agora. Então, o primeiro pilar dessa crítica toda se apoia na relação com o Irã. Segundo o vídeo, a posição do Brasil não foi de neutralidade. Foi, na verdade, uma defesa ativa. Vamos ver os detalhes dessa acusação. O ponto principal da crítica é este aqui. A fonte alega que o governo brasileiro tomou um lado de forma deliberada, se colocando contra aliados históricos. Ao condenar ataques feitos ao Irã, o vídeo argumenta que o Brasil não estava buscando a paz, mas sim escolhendo um lado nesse tabuleiro geopolítico tão complicado. A partir daqui, a crítica fica ainda mais específica. Ela mergulha de cabeça no debate nuclear do Irã. É nesse ponto que a fonte do vídeo traça uma linha bem clara entre o que seria uma busca pela paz e o que ela considera um perigo imenso. E esse slide é bem interessante porque ele praticamente desenha o conflito em duas visões opostas. De um lado, a posição diplomática, que o vídeo atribui a Lula, de que o Irã busca energia para fins pacíficos, sabe? Eletricidade, medicina. Do outro, a visão bem mais alarmista da fonte, que não usa meias palavras e chama o líder iraniano de maluco que estaria construindo uma bomba. A diferença aqui não está só na opinião, mas no peso e na escolha das palavras. Para dar um contexto, a posição do presidente, a fonte usa essa citação direta dele. É um apelo claro pela paz, pelo foco em acabar com a fome. Só que dentro da narrativa do vídeo, essa fala não é mostrada como um ideal, mas sim como uma espécie de desculpa para uma diplomacia que, na visão da fonte, estaria ignorando perigos reais. Agora, vamos em frente para o segundo grande argumento da fonte. A gente vai ver que é a mesma lógica aplicada aqui, no conflito entre Israel e Hamas, destacando o que o vídeo chama de condenações e contradições. A questão aqui é que a fonte não critica só o que foi dito sobre o Hamas, mas como foi dito. Então, por que exatamente a linguagem diplomática usada se torna o alvo de uma condenação tão forte no vídeo? Vamos aos detalhes. E a resposta está justamente nesses detalhes que a fonte faz questão de destacar. Primeiro, o vídeo aponta a dualidade. Lula chamou o ataque do Hamas de terrorista, mas também classificou a resposta de Israel como um massacre. Segundo, e este é o ponto-chave para a fonte, a declaração de que o Brasil só considera terrorista quem o Conselho de Segurança da ONU diz que é. E como a Hamas não tem essa designação oficial da ONU, a fonte conclui que a condenação do Brasil acaba sendo seletiva, contraditória. Daqui em diante, a crítica do vídeo sai um pouco das ações específicas e entra mais no campo da ideologia. A fonte começa a conectar os pontos para pintar um quadro de uma aliança anti-imperialista bem mais ampla que, na visão do vídeo, é basicamente uma postura anti-americana. E para reforçar essa ideia de uma visão de mundo anti-americana, a fonte não se limita a citar o presidente. Traz também essa fala de outra figura política que levanta a questão: qual é o próximo alvo? Ao citar 570 ataques dos Estados Unidos, o vídeo constrói um argumento de que existe um medo e uma percepção de agressão que justificariam essa postura de oposição. E para criar um contraste com aqueles 570 ataques, a fonte joga na tela este número aqui de forma bem impactante: 0. O vídeo afirma que nações que ele rotula como terroristas, tipo Cuba e Venezuela, não atacaram nenhum país. Independentemente da precisão dos números, o poder retórico aqui é esse contraste absurdo: 570 contra 0. É assim que a fonte tenta solidificar o seu argumento. E tudo isso que a gente viu nos leva à conclusão final da fonte. E aqui, a análise vira um julgamento direto. Um julgamento bem severo e sem nenhum filtro. Chegamos na primeira de 3 conclusões do vídeo e cada uma delas é mais forte que a anterior. A afirmação aqui é direta. Agora viramos defensores de terroristas. Para a fonte, uma linha foi cruzada. Não se trata mais de diplomacia, mas de cumplicidade. A partir daqui, a crítica deixa de ser sobre a política e vira um ataque totalmente pessoal. A linguagem escala para um nível de agressividade impressionante, usando a palavra câncer para descrever o presidente como se fosse uma força maligna, destrutiva dentro da política. E por fim, o vídeo lança seu chamado à ação. A conclusão não é só uma crítica, é uma meta política bem explícita: a remoção e, mais do que isso, a prisão do presidente. Bom,
Depois de acompanhar toda essa construção de argumentos que culmina num pedido explícito pela prisão de um presidente, a gente fica com essa questão, né? O que esse nível de retórica, essa intensidade toda nos diz sobre o estado atual do debate público no Brasil? No fim das contas, para além da política externa, essa talvez seja a pergunta mais importante que essa fonte, querendo ou não, acaba deixando no ar.